Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu tenho a honra de hoje escrever a história da meia-noite. Sou uma enfermeira padrão Paulinho Boa Pessoa. Sabe quanto tempo eu tenho de profissão enquanto enfermeira? 30 anos. Eu trabalho desde os meus 26 anos como enfermeira. Desde os 26. Estou agora com 56. Portanto, há 30 anos exerço a minha profissão. Sou conhecida aqui no ambiente hospitalar como Vina. Meu nome é Etelvina. Eu nunca assim fui fã incondicional do meu nome. Então eu permitia que as pessoas me chamassem Vina. Eu achei que ficou mais simpático, mais bonito. E é assim que eu sou conhecida. Tenho muitas histórias do ambiente do hospital para te contar. Histórias todas essas ligadas ao sobrenatural. Mas essa aqui em particular é a primeira com a qual quero fazer a minha estreia aqui na História da Meia-Noite, contando para você tudo o que aconteceu com aquela minha paciente, Dona Tânia, 73 anos. Não, o incrível, o mais incrível de tudo é que a Dona Tânia, ela chegou naquele hospital devido a um acidente doméstico. Aliás, que sirva de alerta, é muito comum de acontecer isso com pessoas depois de uma determinada idade. Até que a senhora Dona Tânia não era muito velha, não tinha idade para tudo isso, 73 anos. Mas normalmente a partir dos 69, 70 anos, esse tipo de acidente começa a acontecer muito, especialmente com mulher, porque a mulher, acaba sendo vítima de osteoporose mais cedo. Então, a osteoporose é uma doença em que o osso já não absorve tanto cálcio. Isso normalmente acontece mais com a mulher do que com o homem. São explicações científicas. Mas a osteoporose, que pode tanto acometer como homens e mulheres, mas é muito mais comum entre pessoas do sexo feminino. Então essa senhora Dona Tânia havia sido acometida, de acordo com um exame chamado densitometria óssea, de osteoporose. 73 anos, sofreram uma queda enquanto lavava o quintal na sua casa. Quintal esse que era todo ladrilhado. Ela jogou, Paulinho, sabão em pó. Isso não se faz, que sirva como alerta. Ela jogou sabão em pó sobre o ladrilho para esfregar. E aquilo virou um sabão, um sabão era de fato para virar, mas virou um quiabo, de tão liso que ficou aquele piso. E ali, ela trabalhando, lavando aquele quintal, ela acabou escorregando, teve uma queda e sofreu fratura de fêmur. Então, ela era uma pessoa que deu entrada lá no hospital com fratura de fêmur. Não era. Deixa eu explicar direitinho. Não havia nenhuma expectativa de coisa mais grave, de morte, para aquela senhora. A senhora Dona Tânia. Ela foi submetida a uma cirurgia, fratura do fêmur, ficou tracionada, é uma tração que se usa sobre a cama, e estava em recuperação. Mas
os sinais vitais todos preservados, bem pulmão, bem coração, bem a pressão, mas havia aquele problema, ela tinha fraturado o fêmur. E eu, enfermeira, que adorava, sempre adorei o trabalho da noite. Às vezes eu era escalada também para trabalhos diurnos, mas normalmente eu lutava para trabalhar no hospital naquele período noturno da madrugada que eu amava. Então, além de ter alguns privilégios, quem trabalha também nesse horário, por tudo isso, eu amava aquele horário da madrugada. E naquele dia, atendendo aos meus pacientes, eu entrei no quarto da dona Tânia. Estava tudo bem com ela, tudo certinho. No monitor eu passei assim os olhos, estava tudo ok. Batidas cardíacas, para quem estava em repouso, normal, 70. Tá bom, tá legal. A pressão arterial, assim um pouquinho mais baixa, estava mais ou menos 11 por 7, mas dentro da normalidade, perfeito, tudo ok. E aí eu disse a ela que eu ia realizar com ela o famoso banho, mas o banho de repouso, o banho de leito. Eu ia realizar com ela esse banho. Como já tinha acontecido noutras vezes, noutras ocasiões. Mas nessa em especial, eu cheguei brincando com ela, eu gosto, é uma característica minha enquanto enfermeira, eu gosto de levantar o astral das pessoas. Então, dona Tânia, tudo bem? Tudo certo? Ela me respondeu apenas assim, com um olhar, sabe? Ela me respondeu de uma maneira que eu não achei normal. Embora, repito, todos os sinais vitais estivessem dentro da mais perfeita normalidade. Então se prepare, que eu vou fazer aqui o banho de leito com a senhora. O banho de repouso. Quer dizer, a pessoa fica deitada como ela estava, e aliás ela não podia realmente mudar de posição, a perna tracionada, eu ia fazer o banho de repouso com ela. Só que ao invés dela responder alguma coisa lógica para mim, ela respondeu, não, eu não vou. Não, eu não vou. Eu não tinha chamado a senhora, a dona Tânia, para ir em nenhum lugar comigo. E eu deduzi, será que ela entendeu errado quando eu falei que eu vou preparar o banho de leito, o banho de repouso? Ela entendeu que eu vou levá-la ao banheiro para banhá-la? Eu imaginei que fosse isso. Então eu tratei de corrigir. Falei, não, dona Tânia, você não entendeu. Eu não vou levar a senhora para tomar o banho. Eu vou dar o banho na senhora aí, no leito, na cama, é o banho de repouso, o banho de leito. Só que ela respondeu da mesma forma, não, eu já disse que eu não vou, eu não quero ir. Eu não quero ir, por favor, eu não quero ir. Eu falei, meu Deus, eu acho que ela não está entendendo. Eu de novo conferi no monitor os sinais todos vitais da dona Tânia, está tudo ok. Coração havia aumentado um pouquinho agora as batidas cardíacas, porque ela se agitou na resposta, tinha subido para 90, mas ainda assim, dentro da normalidade. A pressão também havia subido um pouquinho, mas quando subiu um pouquinho ficou dentro do normal, ficou 12/8. Tá tudo certo, tudo ok. Eu, então, acabei dizendo para ela novamente com carinho, aliás, é uma característica de quem quer seguir nessa profissão, ter um pouquinho de carinho e de paciência. Aliás, quanto mais carinho e paciência, tanto melhor será a profissional. Eu respondi, dona Tânia, calma, a senhora não entendeu. Eu não vou levar a senhora em algum lugar, eu não vou levar a senhora em lugar nenhum. Fica tranquila. O banho que eu estou preparando para a senhora vai ser aí na cama mesmo, o banho de repouso, o banho de leito, tá? Como já aconteceu algumas vezes. Só que, desta vez, eu não senti o olhar dela na minha direção. E eu tive então a certeza absoluta de que ela não estava falando comigo.
Mas ela fez da mesma forma. Não, eu não quero ir, por favor. Por favor, eu não quero ir. Não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Aí eu segurei na mão dela e falei, Dona Tânia. Aí sim, ela olhou para mim. E no momento em que ela olhou para mim, eu segurando assim na mão dela, né, chamando a atenção dela, quase que a balançando, Dona Tânia, para que ela olhasse para mim. Ela o fez. Ela olhou para mim e disse, não me deixa morrer. Por favor, não me deixa morrer. Eu respondi para ela, Dona Tânia, tá tudo bem. Eu olhei de novo no monitor. Eu vi que o coração dela havia se agitado ainda um pouquinho mais. De 90 tinha ido para 100 as batidas, mas eu vi que era pelo nervosismo do momento. 110, tá? A pressão havia também se alterado um pouquinho mais. Falei, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora vai viver muito ainda. Posso ser sincera? A senhora só está com a perna quebrada, mas a senhora, no geral, está melhor do que eu. Sabe uma maneira que eu encontrei até para descontrair, para elevar mais o astral da Dona Tânia? A senhora está melhor que eu, Dona Tânia. Só um minuto. Ó, eu vou buscar o material para o teu banho de repouso, o teu banho de assento. E deixei a mão da Dona Tânia, só que ela já não falava mais comigo, e tanto é verdade que, quando eu cheguei na porta para sair para pegar o restante do material que necessitava para o banho, escutei a Dona Tânia ainda falando com alguém que eu não via. Ela falou assim, por favor, me deixem ficar, me deixem. Vocês ouviram ela falando, tá bem, eu tô bem, por favor não me levem. Por favor, não me levem. Eu, quando ouvi aquilo, eu comecei a desistir da ideia do banho. Eu comecei a entender que eu deveria chamar a doutora de plantão. Aliás, uma doutora, a doutora Heloísa, que havia se tornado, ela muito minha amiga. E ela confiava plenamente no meu trabalho e ela sabia que eu não chamava ela à toa. Ela estava descansando. Normalmente é assim, não se assustem. Uma médica plantonista durante a noite, ela fica numa saleta à meia luz, como era o caso da doutora Heloísa, descansando, porque obviamente não está trabalhando naquele instante. Ela estava até relaxada, sentada assim num sofá, esticou as pernas sobre o sofá, na saleta à meia luz, e ela sabia que quando eu a chamava, era porque havia algum motivo sério. Então eu pensei, vou chamar a doutora Heloísa, porque ela não está bem, ela não está conversando comigo, ela deve ter tido uma descompensação qualquer em nível cerebral, foi descompensada de algum jeito, de alguma forma, ela não está falando coisa com coisa, não está dirigindo a palavra a mim, ela está, parece que, conversando com alguém que eu não sei quem é. Então eu falei, vou chamar a doutora Heloísa. E quando eu entrei na saleta, a doutora Heloísa estava assim, cochilando, sabe? Descansando, o que é normal. Então eu fui com carinho, doutora Heloísa, ela acordou assim, um pouquinho assustada. Eu falei, a paciente, a Dona Tânia, está precisando da senhora, vamos lá? Ela prontamente se colocou de pé, deu uma lavadinha assim no rosto, né? Deu aquela lavadinha no rosto para despertar, porque sabia que a situação da senhora Dona Tânia não era grave, mas eu estava explicando apenas que ela estava descompensada, porque me parecia que não estava falando coisa com coisa, embora os sinais vitais estivessem em ordem. Então a doutora Heloísa deu aquela lavadinha no rosto e me seguiu até o quarto da senhora Dona Tânia. E quando nós chegamos lá no quarto, a maior surpresa entre todas as surpresas do mundo, tudo no monitor zerado.
não havia mais nenhum sinal vital. A doutora correu e começou a fazer a massagem cardíaca, no que eu ajudei, porque realmente a gente tem que fazer muita força nessa hora. Enquanto isso, acionamos, através daquele botão de emergência, outros profissionais que para lá acudiram, para lá foram correndo. Mas depois de uma labuta, de uma luta por volta de 20 minutos, tentando ressuscitação, não teve jeito, não houve o que ser feito. A dona Tânia estava morta. Meu Deus! Mas sabe, é uma paciente que morre do nada. Eu disse, ela estava se recuperando da fratura de fêmur devido à osteoporose, mas no mais, todos os sinais vitais mantidos. Eu até brinquei com ela que a situação dela era melhor do que a minha, a não ser pela perna quebrada. E eu não exagerei quando fiz isso, não. Mas ela estava morta. Todos os médicos que cuidavam da dona Tânia ficaram inconformados, mas como que aconteceu o óbito? De uma maneira totalmente repentina e surpreendente. No entanto, eu havia testemunhado que ela recebeu visitas dentro do seu quarto. Porque desde o primeiro momento em que eu disse a ela, comuniquei a ela, que eu daria nela o banho de leito, o banho de repouso, ela dizia para alguém ou para sei lá quantas pessoas: não me levem, eu não quero ir. E depois teve aquele momento em que ela pediu a mim: não me deixe morrer. Ela conversou comigo e apelou nesse sentido: não me deixa morrer. Então a dedução era lógica e clara. Havia alguém dentro do quarto visitando a senhora Dona Tânia. Mas quem? Fiquei impressionada com tudo. Mas tem um momento em que os médicos tentam tudo e quando não obtêm nenhum sucesso, eles desistem. E aí chega aquele momento de atestar ao óbito. Não tem mais o que fazer. Óbito atestado pelos médicos ali presentes, inclusive a doutora Heloísa. E eu estava acostumado a fazer aquilo. A pessoa, quando falece, é colocada numa maca, coberta com um lençol, e a gente transporta aquela pessoa dali para o necrotério do hospital. Eu, apesar de muito pensativa na morte da senhora Dona Tânia, em que circunstância aquela morte aconteceu, porque havia sido surpreendente, ajudei-a a colocá-la sobre a maca, cobrimos a Dona Tânia com lençol e sozinha eu fui empurrando a maca, fui até o elevador, desci os 6 andares para o subterrâneo, primeiro subsolo, onde ficava o necrotério. E lá eu deixei a maca na lateral de uma outra maca do necrotério e fiz o transporte do corpo. Ela era uma senhora levinha, uma senhora de mais ou menos 1,57 m, 55. Era uma senhora levinha. Então eu mesma conduzi o corpo dela, daquela maca que nós usávamos em serviço do hospital, para o local lá no necrotério. Fiz o transporte daquele corpo leve. Eu transportei a senhora Dona Tânia. Passei da maca para aquele local. Só que no instante em que eu acabei de fazer isso, que eu peguei a maca para retornar, para voltar, no que eu olhei na direção da porta do necrotério, eu tive aquela visão. A Dona Tânia, ela estava de pé, mas já não sofria, já não chorava. Ela estava assim séria e se fazia acompanhar por 3 pessoas. Um senhor mais alto, aliás, bem mais alto, porque ela era baixinha, ela tinha 1,57 m, aquele senhor era bem mais alto,
e outras 2 senhoras que eram um pouquinho mais altas do que ela. Eram 3 pessoas. Eu olhei e não acreditei no que eu estava vendo. Foi quando ela dirigiu a palavra a mim, falando inclusive não o Vina do meu nome, porque eu disse a vocês que todos me chamam de Vina. Ela me chamou de Etelvina. Dificilmente alguém me chamava pelo nome assim completo. Mas ela, naquele instante, dirigiu-se a mim como: Etelvina, eles vieram me buscar. Eu só queria te dizer que eu fiquei muito assustada, mas agora estou mais calma. Eles estão comigo. Esse é o Carlos Alberto, meu marido. Essa é a Rosa, minha sogra. E aqui é Estelita, minha irmã. Eles vieram me buscar. Diga à minha família que eu não estou mais assustada e nem com medo, que está tudo bem. Gente, eu fiquei pasmada, embasbacada. Fiquei parada naquele instante, assim, com as 2 mãos na maca que eu estava tentando conduzir, mas ali eu havia parado. Até que aqueles 4 seres que viviam noutra dimensão já desapareceram da minha frente, tal qual apareceram, os 4 desapareceram, incluindo a senhora Dona Tânia. E aí então eu pude conduzir a minha maca. Ao tempo em que eu resolvi me abrir com algumas pessoas do hospital, mas especialmente me abri com as filhas da senhora, a Dona Tânia, explicando que de início ela havia ficado muito assustada com a passagem, mas ela foi conduzida, vieram buscá-la, o marido, pai delas, portanto, eu até disse o nome do pai delas, e além disso, a sogra e uma irmã da senhora Dona Tânia. Todos da família ficaram boquiabertos, porque eram pessoas que realmente já haviam falecido, e eu não tinha nenhuma informação sobre elas, nenhuma. Ainda que alguém possa dizer, mas você pode ter tido acesso à ficha da senhora Dona Tânia e ter sabido que ela era viúva, ok, mas sobre a sogra, sobre a irmã, inclusive com os nomes correspondentes, Estelita, Dona Rosa, Senhor Carlos Alberto, não. Foram informações obtidas do outro lado do mistério. Foi algo que me impressionou, mas me impressionou tanto, que eu nunca mais esqueci. E olha, eu vou dizer uma coisa, nesses anos todos que eu tenho enquanto enfermeira, já disse a vocês, são 30 anos de trabalhos prestados, eu já vivi muitas histórias, muitas, que aliás eu quero até pedir autorização para voltar aqui e contar outros fatos, mas esta envolvendo a senhora Dona Tânia, para mim é muito forte, porque tudo aconteceu de uma maneira claríssima. No início eu fiquei um tanto ou quanto perdida, porque eu achava que ela estava descompensada do ponto de vista psíquico. Eu não estava entendendo aquilo no início como sendo espiritual. Mas depois, em definitivo, a ficha caiu por completo e total para mim. Foi exatamente assim que tudo se deu. Pergunto, você gostou da história que eu contei? Então, por favor, curta, dá o seu like. Para nós é fundamental. O like é muito importante para que o canal ganhe recomendações do YouTube e possa ter cada vez mais seguidores e cada vez mais histórias a serem contadas. Quanto mais like você der, se gostar, lógico, ninguém vai dar um like aí se não sentir isso. Mas se você gostou, às vezes passa batido. Não deixa passar batido, dá o like. Para mim é muito importante, para o canal é importantíssimo. Manda também um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, seja membro aqui do canal. Para nós será de importância fundamental. Agradeço a todos pelo carinho da audiência e fiquem atentas, porque a qualquer momento teremos a volta da senhora Etelvina, a Vina enfermeira,
Abraços, Vina. Até a próxima.